Fala pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Bissoli Invest. No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre a BB Seguridade. Vamos ler o relatório gerencial dela e fazer um resumo do relatório gerencial para saber se ela está em oportunidade ou não. Vamos calcular o preço teto dela, se ele está alto, baixo, na média. Beleza, pessoal? Então, se você gosta de vídeo como esse, te peço que se inscreva no canal, acione o sininho da notificação para receber mais vídeos igual a esse e deixe o seu like. Isso não custa dinheiro, não vai cair o seu dedo, galera. Beleza? Mas vai nos ajudar bastante. Agora, bora para a tela do computador? Na minha carteira, a BB Seguridade é a ação que eu tenho maior exposição. A gente vê aqui a porcentagem dela. Porcentagem na carteira está em 4,32, galera. Nunca passe de 10% em um ativo só, beleza? Então, dentro do nosso método de alocação de ações, você deve ter também entre 10 a 15 ações, pelo menos. Eu vou fazer um vídeo onde mostra um estudo que comprova que entre 10 a 15 ações você já está bem protegido e não diminui tanto a sua rentabilidade. Esse aqui é a apresentação dos resultados aí da BB Seguridade. Ela teve um lucro de 2,2 bilhões de reais. 1,7 bilhão veio do resultado operacional. 0,5 bilhão ou 500 milhões veio do resultado financeiro. E o que que é qual a diferença desses dois resultados? Bora para a tela aqui do computador para a gente ter uma explicação. Eu vou pegar minha canetinha aqui, né, a minha mesa digitalizadora, que é bem complicado de escrever nela, galera, mas eu vou tentar. Beleza. Resultado, resultado operacional. Resultado operacional versus resultado financeiro. O resultado operacional de uma empresa é aquele resultado, aquele lucro que ela ofere pela sua operação. Um exemplo: se você tem uma empresa de fabricar canecas, a sua operação é fabricar e vender as canecas. Então, todo o lucro que você tiver da venda das canecas será o resultado operacional. Beleza? Resultado operacional. Já o resultado financeiro é aquele lucro que vem, aquele resultado que vem do investimento que a sua empresa pode ter. Exemplo, a BB Seguridade, ela é uma empresa de seguros. O que que ela faz? Ela vende os seguros, capta o dinheiro dos clientes e esse dinheiro ela não pode desfazer desse dinheiro todo, porque se o seu cliente vir necessitar de acionar o seguro, ela tem que ter o dinheiro em caixa. Então ela pega esse dinheiro em caixa e aplica ele, faz uma aplicação financeira. Qualquer aplicação, CDB, né, Tesouro Selic, algum tipo de aplicação. E esse dinheiro vai render. E esse rendimento será o resultado financeiro, beleza? Será o resultado financeiro. E o que que a gente aprende com isso? As empresas de seguradoras, quando o juro está elevado, ela vai ter um resultado financeiro maior. Então, ela também se beneficia desse resultado financeiro. O problema é o seguinte: quando os juros começar a cair, o resultado financeiro dela vai diminuir. Então, a gente, na hora que a gente vai calcular o preço teto, a gente precisa começar a pensar nisso. Será que o lucro dela vai diminuir ou não vai crescer tanto porque os juros vai cair e ela vai ter um resultado financeiro menor? Então, a BB Seguridade teve um resultado financeiro aí de 500 milhões de reais. E 1,7 bilhões e 1,7 bilhão veio do seu resultado operacional. Eu fiz um resumo, galera, para deixar mais fácil a explicação, né? Tá aqui o nosso resumo. Vamos começar a destrinchar ele. Lucro líquido foi de 2,2 bilhões de reais. Crescimento do lucro mais 11% comparado ao primeiro trimestre de 2025. Então, comparado ao primeiro trimestre de 2025, ela aumentou os seus lucros aí em 11,2%. O resultado financeiro, que é esse resultado que veio do dinheiro investido da BB Seguridade, foi um aumento aí de 58,5% também comparado ao primeiro trimestre de 2025. A sinistralidade da Brasilseg permaneceu controlada. E a Brasilprev teve um crescimento na reserva e captação positiva. O que impulsionou o resultado? O principal destaque do trimestre foi o forte resultado financeiro, como a gente conversou.
Como o Brasil continua com juros elevados, a BB Seguridade consegue ganhar mais dinheiro aplicando seus recursos financeiros. A Brasilprev apresentou melhora operacional. A BB Corretora aumentou suas receitas. Vamos conversar aqui sobre a BB Corretora também. Deixa eu pegar o nosso quadro branco. Vamos apagar. Na estrutura da BB Seguridade, a gente tem a BB Corretora. Ela faz parte da BB Seguridade. Qual é a função da BB Corretora? É vender o seguro. Ela fica responsável em vender o seguro da BB Seguridade. Então, não é a BB Seguridade que vende os seguros, mas ela tem uma empresa ou um setor dentro dela que se chama BB Corretor, que se chama BB Corretora, que vende esses seguros da BB Seguridade. Mas no final das contas, o dinheiro vai todo para a BB Seguridade. Voltando aqui, a sinistralidade continua controlada. E o pontozinho de atenção que eu botei. Apesar do lucro forte, parte do mercado percebeu que o crescimento veio mais do resultado financeiro do que do crescimento operacional. Esse é o problema. Se os juros cair, esse resultado financeiro vai diminuir. Os prêmios emitidos da Brasilseg apresentaram queda e o crescimento operacional foi mais moderado. A empresa segue dependendo do cenário de juros altos, né? Então, para ela continuar ganhando a receita financeira elevada, ela precisa desses juros altos. A perspectiva para 2026. A BB Seguridade continua sendo vista pelo mercado como uma empresa extremamente sólida, isso é verdade, é uma empresa muito sólida a BB Seguridade, eficiente e boa pagadora de dividendos. A BB Seguridade, ela paga bons dividendos, tem forte geração de caixa, elevada distribuição de dividendos, baixo nível de risco operacional e benefícios com a Selic elevada. Agora, pessoal, vou mostrar para vocês como é que eu faço análise do meu preço-teto. Lembrando, a arte de fazer valuation é uma arte de resultado exato, porém com premissas subjetivas. Então, o meu valuation pode ser diferente do seu. É lógico que eu gosto sempre de ser conservador, jogar sempre que a empresa vai lucrar menos, né, ser mais conservador. Porque se você bota que a empresa vai ter um lucro muito alto, e depois esse lucro não vem, você teria jogado seu preço teto muito acima. Isso aí poderia fazer você investir numa empresa que você fez um preço teto muito elevado. Eu uso hoje a plataforma Word para fazer os meus preços tetos. Antigamente a gente fazia isso tudo no cálculo na calculadora. Hoje, graças a Deus, não precisa mais. Né? É uma ferramenta paga, mas eu pago para os meus investimentos, então eu uso. Mas a gente vai fazer aqui junto. A gente precisa, a primeira coisa, colocar o playout da empresa. O que é o playout? É a porcentagem do lucro que ela vai pagar. Então, se a empresa tem um playout de 90%, significa que 90% dos lucros ela vai distribuir para os seus acionistas. Aí, o que eu faço? Vou pegar a média da empresa, né? Porque pode ter mudança de um ano para o outro. Então, eu vou pegar a média. Quanto que ela paga em média? A gente vem aqui no investidor 10 e aqui vai ter, ó, playout, a média é 84,41. Vou botar a média como 84. Média 84, beleza. E aqui a gente tem que calcular o lucro dela, lucro para 2026. Como é que a gente faz? A gente sabe que no primeiro trimestre ela já teve um lucro aí de 2,2 bilhões de reais. Então, para ser conservador, eu vou só multiplicar por 4 esse lucro. Vou botar que todos os outros semestres ela vai lucrar a mesma coisa que esse primeiro trimestre. Beleza? Então a gente vai na calculadora, tá aqui 2,2 bilhões vezes 4. Eu vou colocar que ela lucrará em 2026 esse valor, 8 bilhões e 800 milhões. Beleza? Então a gente vai na plataforma, bota aqui em 2026 o lucro dela, 8 bilhões e 800 milhões. Vou botar uma taxa de crescimento esperada para este ano, a inflação. Pelo menos pela inflação, que ela vai crescer, pelo menos aí o seu lucro, pela inflação, 4,5, para ser conservador. Aqui, pessoal, na taxa de desconto, eu esqueci de falar com vocês, eu boto sempre o valor da Selic. É a taxa mínima de desconto que eu quero numa empresa. No mínimo tem que ser a taxa Selic, na minha visão. Entendeu? Agora, se você botar uma taxa de desconto um pouco maior, eu quero
uma margem de desconto maior nessa empresa, 20%, por exemplo. O preço teto dela já cairia para 35,60, ou seja, 3% de margem. Mas para finalizar o nosso valuation, vou botar uma taxa de desconto aí de 14,50, que é a Selic, vou voltar para essa taxa. No lucro projetado para 2026, eu vou deixar os 8 bilhões e 800 milhões de reais. Não vou botar nem os 4,5 a mais da inflação. Vou botar que este ano ela vai ter aí uma diminuição no seu lucro. Uma diminuição de quanto? De 2,41%, comparado ao ano de 2025. Então a gente está sendo mais conservador ainda, beleza? E mesmo assim, ela está tendo upside de 32,39%, um preço teto de 45,29. Agora ela está cotada em 34,21. É por causa disso, pessoal, que o valuation é uma arte de resultado exato, porém com premissas subjetivas, porque se você alterar as premissas, você muda o resultado. Aqui, pessoal, é possível também a gente fazer um valuation usando a forma do Bazin, que ele olha mais para dividendos. A gente fez o primeiro valuation pelo valuation de fluxo de caixa, beleza? Agora a gente vai fazer o valuation pela forma do Bazin, olhando para dividendos. Então, segundo o Bazin, o preço teto da BB Seguridade seria 57,84 centavos, o que daria uma margem de segurança de 69,8%. Mas qual é o problema dessa forma que eu vejo? Ele pega o lucro da empresa que já passou do ano passado para calcular o possível preço teto dela agora. E isso pode não dar muito certo, porque a garantia de que ela vai lucrar a mesma coisa do ano passado ou mais, a gente não tem. Então, o que que a gente fez? A gente viu que no primeiro trimestre ela lucrou aí 2,2 bilhões de reais. Então, vamos projetar que ela vai manter isso, não vai melhorar nada. Ela vai só replicar esse lucro para os próximos trimestres. Então, a gente chegou no valor de 8 bilhões e 800 milhões de reais. Então, eu vou jogar esse valor aqui, já joguei aqui na fórmula, beleza? O Bazin, ele exige pelo menos 6% de dividendo por empresa. Ele não investe em empresas que não pagam pelo menos 6% de dividendos. Eu vou exigir um pouquinho mais, vou exigir 7% de dividendos. E o playout a gente já também viu lá no Investidor 10, ficou a média de 84%. Jogando, jogando essas premissas na forma do Bazin, a gente tem um preço teto aí de R$ 54,39, uma margem de segurança de R$ 59. Porém, eu particularmente prefiro o primeiro valuation que a gente fez, do fluxo de caixa. Para mim, ele é mais assertivo. Então é isso, pessoal. Fizemos dois cálculos de preço teto da BB Seguridade, segundo o método Bazin e segundo o valuation projetando o futuro. Beleza? E sempre você tem que fazer isso. Você não vai chegar numa padaria e pegar tudo sem perguntar o preço. Então, quando você vai comprar um ativo, a primeira coisa que você faz é perguntar o preço. Opa, esse ativo está caro ou está barato? Por que as pessoas perdem dinheiro na bolsa de valor? Porque elas vão no oba-oba, na diquinha. Ah, alguém comprou, eu vou comprar. Aí, toma, perde dinheiro. Então, sempre antes de comprar algum ativo, faça o seu preço teto, faça o seu valuation, beleza? E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, aciona o sininho da notificação e não deixa de seguir. A gente precisa crescer esse canal, galera, beleza? Eu vou deixar também o meu Instagram aqui embaixo, então nos segue lá no Instagram também e que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.